do Senhor Jesus, amém? Segundo Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente efetuou. 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Salomão estava orando. E escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar as pestes entre o povo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvireis dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui o texto que nós lemos vai falar de Salomão, qual filho de Davi, o qual ele edificou o templo para o Senhor, a morada na casa do Senhor. Os versículos aqui vai dizer que há uma aliança agora entre o Senhor e Salomão, entre o Senhor, Salomão e o povo, porque Salomão edificou uma casa para o Senhor. E ali dentro da casa, o próprio Deus estabelece sobre Salomão. E vai dizer para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão ali vai dizer diretamente para o povo que fez uma casa para o Senhor. Automaticamente fazendo a casa para o Senhor era para que o povo viesse na casa do Senhor, para adorar ao Senhor, oferecer sacrifício. Oferecimento de sacrifício era uma adoração ao Senhor. Então o Senhor faz uma aliança aqui com Salomão e diz: primeiro, se o meu povo, aqui o próprio Deus não está falando do ímpio, aqui o próprio Deus não está falando do grego, aqui o próprio Deus não está falando dos midianitas, dos egípcios, está falando: se o meu povo, os hebreus, o qual eu escolhi, o próprio Deus está falando que não é qualquer povo, é o meu povo, é o povo de Deus, é o povo do Senhor que vai ali entrar na casa e oferecer sacrifício. Então Deus manda dizer: se o meu povo, ele menciona a primeira coisa, se o meu povo, o próprio Deus está dizendo: Salomão, se o meu povo tomar uma atitude, se o meu povo se levantar, se o meu povo entender o propósito que eu tenho com eles, se o meu povo entender o trabalhar que eu tenho com eles, se o meu povo pudesse entender aquilo que eu tenho com eles, o próprio Deus está dizendo: Salomão, se o meu povo entrar aqui, se o meu povo vir aqui, entrar nessa casa, e o versículo vai dizer que se chamar o Senhor pelo nome, se o povo do Senhor começar a clamar a Ele, começar a chamar Ele pelo nome, o qual é o Todo-Poderoso, Misericordioso, aquele que nos livra todos os dias, e chamar a Deus pelo nome, tem que ser o povo dele. Não tem qualquer um que chame a Deus, se não for o povo dele pelo seu próprio nome. Nós chamamos a tudo. Tem pessoas que na hora da dificuldade, o próprio povo do Senhor, aqui eu quero falar com o povo do Senhor. Talvez você está do outro lado aí, você é o povo do Senhor, você é o homem e a mulher escolhida por Deus, mas o próprio Deus está dizendo para você: se o meu povo me chamar, está na hora de você clamar ao Senhor. Eu não sei a dificuldade que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas Deus está dizendo: se o meu povo me chamar pelo meu nome. Nós temos que identificar quem é o Senhor. Nós temos que identificar que quando o Senhor Jesus veio para a terra, Ele deu um nome ao povo. O povo não é mais gentil, o povo não é mais ímpio, agora o povo é um escolhido e um servo do Senhor. Então, o texto que nós lemos vai dizer assim: se o meu povo me chamar pelo meu nome. O próprio Deus está dizendo para Salomão: se o meu povo que pecou, que errou, que cometeu algo, uma atrocidade diante do povo, diante dos meus olhos, começar a me chamar pelo nome, começar a clamar Ele pelo meu nome, Deus quer que você chame Deus pelo nome dele. Como é chamar Deus pelo nome dele? É clamar por Jesus Cristo a misericórdia. A Bíblia vai dizer que é um homem que está cego, sentado na beira do caminho, pedindo esmola, dependendo dos outros, dependendo para andar, para caminhar, para comer, se alimentar, até mesmo comprar algo para ele e para sua família. Então vai dizer que esse homem está sentado, parado no meio do caminho. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando o próprio texto vai dizer, esse homem vai dizer, esse cego de Jericó vai clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles entendem que a descendência de Jesus é a descendência de Davi, o qual nasceria em Belém. Então o próprio Jesus para e olha aquele homem que está sentado, mas ele está cego. E ele não chama qualquer nome, como o próprio Deus está dizendo aqui:
Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele está dizendo, se o meu povo, esse homem está chamando, entendendo e chamando Deus pelo seu nome, chamando o Filho, Jesus, o Filho de Deus pelo seu nome, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está clamando a ele. E automaticamente Deus cura aquele cego. E aquele cego sentado ali na beira do caminho volta a enxergar. Só por ele chamar pelo nome de Jesus, ele vê os céus abertos. Ele vê aquilo qual que ele não via há muito tempo. Muitos vão dizer que aquele homem era cego de nascença, estava sentado ali, sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando nós não entendemos e não chamamos o Jesus pelo seu nome, o qual diz aqui, nós viemos a cometer e a pedir esmola pelo meio do caminho. Esmola para aqueles que não podem sustentar a nossa alma. Ele sustenta o nosso dia a dia, sustenta a nossa caminhada aqui na terra. Mas a nossa alma não consegue sustentar. Consegue sustentar com roupa, com sapato, às vezes com as vestes, consegue sustentar às vezes com a porta de emprego, mas só o terreno, porque o espiritual não consegue sustentar. Então vai dizer aqui, Deus vai dizer para Salomão, Salomão, se o meu povo que me chama pelo meu nome, temos que chamar Jesus pelo nome. Nós temos que entender, irmão, quando estamos com Jesus, igual eu disse, Jesus nos chama pelo nome. Ei filho, ei filha, meu servo, minha serva. Se o próprio Jesus chama nós pelo nome, imagine quando nós se referimos a Deus. Não podemos tratar a Deus de qualquer jeito. Temos que ter até zelo por chamar a Deus. Mesmo sendo filhos de Deus, temos que ter zelo quando entramos na presença de Deus. Chamar a Deus pelo nome é ter zelo na sua obra. Chamar a Deus pelo nome é ter zelo na caminhada. Chamar a Deus pelo nome é ter zelo e dar testemunho por onde andamos ou por onde passamos. Chamar a Deus pelo nome é as pessoas se identificar através das nossas vidas. Isso é chamar a Deus pelo nome. Chamar a Deus pelo nome é dar testemunho aonde nós estivermos, na escola, na faculdade, no trabalho, no meio da família. Chamar a Deus pelo nome é entender o nome de Deus que foi dado nos céus e na terra. E o nome se chama Jesus Cristo. Então o texto vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar, uma atitude, porque se o povo entende e chama o próprio Jesus, chama o próprio Deus pelo nome, ele tem que entender que algo só vai mudar na sua vida cotidiana se ele se humilhar. E se humilhar muitas vezes é orar ao Senhor, é descer ao Senhor, é descer aos pés de Jesus e dizer não somos nada sem Ele. Se humilhar é se humilhar diante a Deus, não diante aos homens. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 19 que havia um homem chamado Zaqueu, o chefe de todos os pagadores de impostos, o chefe dos publicanos. Ali ele está ali, na condição de chefe, uma autoridade. Só que ele fica sabendo que Jesus vai passar pela cidade. E automaticamente a fama de Jesus traz para ele um despertamento. A fama de Jesus traz que Jesus pode resolver algo na sua alma, na sua vida, não no meio da sua família, mas na sua alma e na sua vida. Porque todo homem tem um vazio, e Zaqueu estava com esse vazio. Então ele fica sabendo que Jesus vai passar pela cidade. Jesus passando pela cidade, Zaqueu sai da sua casa e toma uma atitude de chegar até Jesus, se humilhar a ele. Só que a Bíblia vai dizer que há uma multidão enorme seguindo Jesus. E Zaqueu era um homem de pequena estatura, e a sua estatura era pequena, então se ele ficasse na multidão não teria como ele ver Jesus. Então ele teve uma estratégia de subir em uma árvore para ver Jesus. Então Jesus vem caminhando, Jesus vem andando com a multidão, e Zaqueu tem a ideia de subir em uma árvore, se humilhar. Agora imagine um chefe, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses aqui, eu quero contemporar agora a mensagem. Imagine um chefe, um gerente do Bradesco, do Itaú. Imagine um gerente de um banco, que eu não quero promover nenhum banco aqui, nem fazer propaganda de nenhum banco, mas um gerente de um banco, um gerente de uma empresa, um presidente de uma empresa. Ele querer ver Jesus e agora ele tem que subir em uma árvore. Ele tem que se humilhar para ver Jesus. Porque Jesus não vai agir da atitude que ele quer, do jeito que ele quer. Ele que agora tem que se humilhar. E esse homem sobe em uma árvore. E automaticamente ele consegue ver Jesus e outra. Além dele ver Jesus, Jesus olha ele, chama ele pelo nome e entra na sua casa. E ele, a sua casa, é salva. Por quê? Porque Zaqueu se humilhou. E se humilhar muitas vezes é para que o milagre venha bater na nossa porta. Quando se humilhamos perante a Jesus só, não aos homens, nós vemos que algo sobrenatural acontece. A Bíblia vai